Amigos do Jornal do 88, conosco aqui o bispo de Livramento de Nossa Senhora, o Dom Armando Buchol. Ele vai falar em relação à mensagem que foi enviada até o governador do estado para falar principalmente em relação às festas de final de ano e o carnaval no ano de 2022. Dom Armando, um abraço, é um prazer em tê-lo aqui conosco na Rádio 88 FM. Boa tarde. Boa tarde, é minha alegria de poder entrar em contato com tantas pessoas por meio da maravilhosa rádio FM 88 que presta um grande serviço à informação em nossa região toda. Sim, na semana passada, depois de muito tempo que não encontrávamos presencialmente, conseguimos encontrar como bispo da Igreja Católica e, entre os vários assuntos, decidimos refletir sobre a triste, dolorida realidade da epidemia pelo Covid-19. E, na partilha entre nós bispos, resolvemos enviar ao excelentíssimo governador Rui Costa uma mensagem a respeito dos eventos e das grandes aglomerações que poderiam acontecer no próximo final do ano e no Carnaval. Como bispos da Igreja Católica, 23 são as dioceses da Bahia, estavam presentes também os bispos das 3 dioceses do Sergipe. Nós refletimos a partir da consciência de não ter nenhuma autoridade a respeito destas decisões. A decisão pertence aos públicos poderes, aos que têm a responsabilidade de governar. Porém, a nossa responsabilidade eclesial nos leva a sempre procurar o bem do nosso povo, o bem comum. Durante a epidemia, a Igreja Católica nunca olhou seus interesses, nem o próprio trabalho pastoral. Sempre procuramos agir de acordo com as orientações da autoridade sanitária, política, competente em definir o que fosse o melhor para o povo. Agora, avaliamos que o vírus ainda circula e grandes aglomerações poderiam reverter a situação, acrescentando novas mortes às já numerosas que ceifaram tantas vidas em nossa região. Escrevemos: o sofrimento do nosso povo tem sido muito grande pelo elevado número de pessoas contaminadas e principalmente de óbitos. Um alerta para nós vem do que está acontecendo em alguns países da Europa, obrigados a tomar decisões drásticas para conter o avanço da epidemia. Por isso, em nossa carta ao governador, convidamos o Excelentíssimo a escutar o parecer da competente autoridade sanitária. E a esse respeito escrevemos: uma medida lúcida, autorizada, responsável, corajosa por parte do governo poderá evitar o retorno da tragédia e suas terríveis consequências. Queremos manifestar nosso apoio às medidas sanitárias baseadas em dados científicos que visem a preservação da vida, a contenção de possíveis novos casos. Temos consciência de que decisões desse teor podem causar reações negativas em certos grupos pelos diferentes interesses que essa decisão pode prejudicar. Porém, quem governa é chamado a procurar o bem coletivo, também em prejuízo passageiro de alguns, procurando depois amenizar de maneira mais conveniente quem for prejudicado. É dentro dessa leitura mais abrangente da realidade que nós
como bispos da Igreja Católica, nos colocamos. E o meu convite é para que todos, como cidadãos responsáveis, acolhem as decisões que o governo tomar. Isso dirijo sobretudo aos que acreditam nos valores evangélicos. Procuremos compreender e assumir com essa responsabilidade social as decisões que o governo tomar. Falar em decisão do Armando, o governador do estado da Bahia, o Rui Costa, ele chegou a garantir algo a vocês, bispos, após essa carta que vocês enviaram para ele? Não. Ao menos os bispos que foram apresentaram, deixando a liberdade ao governador e aos seus auxiliares, à autoridade sanitária competente para tomar a decisão. Não é nossa uma cobrança a esse respeito. Nós aprendemos e procuramos sempre ter o maior respeito para com todos e, ao mesmo tempo, com liberdade, manifestar aquilo que, em nossa leitura, achamos o melhor para o bem do povo. Do Armando, o senhor como representante da Igreja Católica aqui em nossa cidade, também na região, como o senhor vê a situação em relação a alguns lugares, alguns locais que querem realizar festas nesse final de ano, ou seja, o carnaval, visto que também a cidade de Rio de Contas, um exemplo, cidade próxima aqui a Livramento de Nossa Senhora, que faz parte da diocese próxima aqui a Livramento, onde é realizado o carnaval também naquela cidade, assim como as festas de fim de ano que podem ocorrer também em todos os municípios. Qual a visão do Dom Armando em relação a esta situação? Olha, pela minha leitura, eu manifesto a minha grande preocupação. Portanto, convido claramente a qualquer um que tenha responsabilidade política, social, a refletir bastante, a consultar, mas sem apoios indevidos, a autoridade sanitária para fazer uma leitura da realidade. Graças a Deus, na maioria dos nossos municípios, agora zerou. Eu girando pela diocese, a maioria das comunidades não tem mais nenhum caso. Porém, a experiência que vem da Europa é dramática. Nestes dias, Áustria, Holanda, Alemanha, também parte da Itália e outros países estão tomando decisões drásticas diante da quarta onda do vírus. Isso poderia acontecer entre nós. E as nossas estruturas sanitárias são boas, mas insuficientes a conter uma epidemia que retorna. E nós sabemos quão grande foi o sofrimento pelas mortes, pelas dores enormes que acarretamos nestes longos meses, quase 2 anos de epidemia. Portanto, ter paciência, evitar ainda um pouco, aumentar o número dos vacinados para podermos começar pouco a pouco, porque ainda muitos alunos não vão à escola de uma forma presencial. Significa que quem tem responsabilidade avalia que poderia ser ainda precária a situação, perigosa. Portanto, por que nós aceitarmos estas enormes aglomerações sem controle que une milhares, sobretudo de jovens, mas também de adultos, levando depois nas famílias um possível vírus? Quem paga o preço? A autoridade que toma estas decisões vai se responsabilizar depois? Essas são perguntas que eu deixo para que cada um, antes de tomar decisões, reflita e consulte várias pessoas que, sem nenhum interesse próprio, procure o bem comum.
deixando só pelo que o senhor acabou de falar agora, a sua última mensagem, o senhor falou também logo no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é uma decisão que deve ser tomada através dos nossos governantes. Mas a principal mensagem que foi deixada nessa carta é justamente essas suas últimas palavras aí agora, não é isso, Dom Armando? Com certeza, com certeza. Eu vivo a minha responsabilidade como pessoa, como cidadão e como bispo. E me pergunto, depois de escutar muitos pareceres, o que é o menos pior. Vamos dizer, não o melhor, mas o menos grave em termos mesmo de saúde pública, de prevenir o mal. Ora, um carnaval com dias e dias de convivência, sem controle, sem teste para ver se o vírus está circulando. Nós, agora, depois de tanto tempo de convivência com o vírus, temos conhecimentos suficientes, o que no início não tínhamos, e, portanto, a cautela, a prudência deve nos acompanhar. É isso que eu gostaria de dizer aos responsáveis pela vida pública, que não fiquem só atrelados a quem grita mais, a quem cobra mais ou a quem defende interesses próprios, mas que poderiam depois prejudicar a todos, também aos que agora procuram a defesa dos próprios interesses particulares. Após o senhor deixar essa mensagem para os nossos governantes, eu gostaria também que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os nossos fiéis, para os fiéis, evidentemente, em especial os ouvintes do Jornal do 88, falar em relação a respeito dessa situação, o que realmente eles podem fazer numa situação que infelizmente a gente vive, que a gente acabou vivendo durante esses últimos 2 anos. Olha, eu peço a todos, é melhor exagerar na prudência que na banalização das coisas, na ilusão, porque o preço que poderíamos pagar é muito alto. E, portanto, peço a todos os ouvintes da Rádio 88 FM para evitar aglomerações indevidas. Aquela festinha em casa, com os familiares, com aquela prudência, com aqueles abraços limitados, mas sinceros, tudo isso, eu penso, possa acontecer. E, porém, aglomerações com pessoas que vêm de todo canto, sem controle, isso eu declaro, não deveria acontecer. Dom Armando, só abrindo um parêntese aqui, gostaríamos que o senhor pudesse falar um pouco para a gente. Ontem a Igreja Católica em Livramento, a Diocese de Livramento, fez memória ao saudoso Dom Hélio Pascoal, que foi o primeiro bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora. Dom Hélio Pascoal, muito religioso, infelizmente faleceu há 22 anos, no dia 22 de novembro de 2005, há 16 anos. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente em relação à memória dessa pessoa tão especial para a nossa cidade. Com certeza, 37 anos, Dom Hélio governou a diocese recém-nascida de Livramento de Nossa Senhora. Tantas vezes eu penso às fadigas que o meu predecessor precisou enfrentar, partindo de estaca zero, com limitações enormes, pouquíssimos padres, pouquíssimos recursos também econômicos, tudo para construir, ele provindo de uma realidade bem diferente, jovem de 40 anos, que tinha trabalhado sobretudo em colégio como professor, jogado numa realidade bem diferente. Eu venho da Itália, quando assumi a diocese fazia 13 anos que vivia aqui na Bahia, sempre trabalhei
em âmbito pastoral, portanto o meu impacto, penso, foi menos duro do que Dom Hélio enfrentou. Eu tive a oportunidade de conhecer Dom Hélio há muito tempo, porque como reitor do seminário de Caicité, quase, não digo mensalmente, mas de frequente, encontrávamos bispos e reitores do seminário para partilhar ideias, projetos, e admirava sempre o otimismo de Dom Hélio, a capacidade de sorrir diante das dificuldades, de acreditar, de ter este trato tão humano, tão fraterno. Várias vezes com ele discuti vários problemas da formação em nossos encontros. Portanto, quando eu recebi a nomeação e vim encontrar no dia 11 de janeiro de 2004 e comuniquei a ele, foi um abraço muito fraterno que ele me deu, e eu a ele, assim ainda muito inseguro na missão que devia assumir. E porém ele me encorajou, me contou várias coisas, almoçamos juntos com ele, com o bispo de Caicité, aqui em Livramento. E muitas outras recordações tenho deste amado bispo, o primeiro, e 37 anos à frente desta diocese, não foi muito fácil, não. Agradeço a Deus e convido a todos para que, enquanto fazemos memória desta grande personalidade, possamos também pedir a Deus, em uma oração sincera, que o receba, com certeza já está na vida junto de Deus. Dom Armando Buchol, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, mais uma vez é um prazer em tê-lo aqui na nossa programação, no Jornal do 88. Muito obrigado mesmo, agradecemos e muito por estar sempre nos recebendo bem, nos trazendo uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de Deus. Muito obrigado mesmo, e as portas estarão sempre abertas para o nosso amigo, para que ele possa evidentemente trazer uma mensagem maravilhosa para o nosso ouvinte. Sou eu que agradeço a Rádio 88 FM pela disponibilidade em facilitar também o nosso trabalho de evangelização. Que Deus abençoe esta rádio e todos os seus ouvintes.